Bem, estamos estudando no Livro dos Espíritos a parte que está falando sobre a influência do organismo no processo reencarnatório. Essa influência do organismo está lá a partir da pergunta 367. Nós já fizemos, já discutimos a 367 e não vamos voltar a ela hoje. A 368 nós fizemos a primeira parte. A questão 368 é o seguinte: depois que o espírito se une ao corpo físico, ele, como espírito, exerce com toda a liberdade as suas faculdades. Ou seja, nós estando no mundo espiritual, temos uma faculdade própria de espíritos. Não tendo o corpo físico, a nossa faculdade de movimentação, de aprofundamento pelo pensamento. Nós vemos, por exemplo, André Luiz, em várias de suas obras, relatando o espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, relatando como ele conseguiu penetrar com o olhar o campo físico da pessoa que ele estava examinando. Como ele conseguiu mentalmente comunicar-se à distância com outro espírito, solicitando a sua presença. Então, observamos em inúmeras passagens o exercício de faculdades que o espírito possui. Além disto, eles relatam a lucidez, a capacidade de reter as informações com bastante profundidade, bastante lembranças muito claras. Então, Kardec, sabendo que quando o espírito vai tomar um novo corpo, ele passa a unir-se a uma matéria mais densa, sem que ele se torne matéria, ou seja, unido ao corpo, o espírito continua sendo espírito, não se torna matéria, que é o teor da pergunta anterior, 367, logo a seguir ele quer saber, mas então, tudo bem, o espírito depois que está unido ao corpo, continua com toda a liberdade, as suas faculdades, ou o exercício das faculdades que ele tinha como espírito? Então, essa primeira parte nós conversamos na semana passada. E nós vimos que isso depende do quê? Ele continua com todas as faculdades? Gente, eu estou falando para aqueles que estiveram aqui semana passada, não é para vocês lerem de novo, nós já conversamos sobre isso. O que vocês acham? Eu esqueci. Eu falei para vocês que iam passar 7 dias sem abrir o livro, não falei? É claro que esqueceram. Se você não fizer nada com a informação, em 6 horas, quanto que você perde? Você perde 25% da informação que você teve. Se você não fizer nada com a informação em 24 horas, quanto que você perde? O povo fala assim. Eu quero ouvir com meus ouvidos. Eu sou espírito encarnado, eu não escuto pensamento. Quantos por cento a gente perde em 24 horas sem fazer nada com a informação? 33%. Você lê uma receita de bolo. Você quer gravar todos os componentes daquela receita. Se você, em 6 horas, não fizer nada com aquela receita, 25% da receita você vai esquecer. Se em 24 horas você não fizer o bolo, vai dar tudo errado a hora que resolver fazer no dia seguinte, porque 33% das informações poderão estar perdidas. E se não fizer nada em 6 meses, perdeu 90% da informação. Então, se você estivesse atento, teria lembrado de estudar alguma coisa quando chegasse em casa, pegar no dia seguinte e dar uma relida. Então o que acontece? O espírito continua a ter toda a liberdade no exercício das suas faculdades depois que ele toma um corpo físico? Sim ou não?
Não. Por que motivo que não? Quando você está no inverno, você consegue correr como você correria se estivesse no verão? Sim ou não? Por quê? Levanta a mão aí que eu quero ouvir alguém falando antes dos fantasmas. Por quê? As condições climáticas interferem no... Climáticas? Você não Por falou quê? do frio? Frio. Então, Seria mais fácil de sair correndo no frio, porque tá frio, esquenta mais depressa. tem pessoas que... Não, senhor, não é por desempenho. causa disso. Por que que não é tão confortável correr no frio? Porque você bota botina, bota uma calça, 2 calças, 3 calças, capote, e você vai correr com esse negócio? Não vai. É mais complicado, porque você está muito mais encasulado. Você tem muita coisa sobre você. Ou seja, você tomar um corpo físico significa o quê? Você usar muita roupa para vestir o espírito. E aí, o que acontece? Aquela agilidade que você teria se estivesse só com um shortinho, uma leg, uma camiseta e um tênis, você não tem. Porque está muita coisa em cima de você. Ou seja, quando nós estamos encarnados, os órgãos, o nosso corpo, eles por si só já são um obstáculo. O espírito tem que se fazer entender, não diretamente. Por que é que eu estou falando aqui? Podia dizer assim, vocês eram espíritos antes de nascer, continuam espíritos depois que nasceram, então vamos fazer um negócio. Eu vou ficar aqui mentalizando, e tudo que eu fosse falar, eu vou falar pelo pensamento. E vocês que são espíritos, que também, como espíritos leem pensamentos, vocês vão me responder tudo em pensamento. Meu pensamento está perguntando. Entenderam? E eu estou ouvindo assim, esse cara é louco. Onde já se viu? É maluco. Não estou conseguindo ouvir nada, acho que meu pensamento está surdo. É claro que não dá. Eu preciso falar, porque a minha capacidade de espírito, de transmitir o pensamento através da minha mente, está limitada por um fator que é o meu cérebro. Para que as outras pessoas, no nosso padrão evolutivo, no nosso nível físico, escutem o que eu penso, eu preciso pronunciar. Precisa passar do meu interior, pela minha ordem cerebral, para que o meu cérebro possa compatibilizar os movimentos das minhas cordas vocais, os movimentos da minha laringe, da minha boca, da minha língua, para que aquele som específico seja emitido e as pessoas que estão ouvindo utilizem-se do receptáculo, que é o receptáculo auditivo, que vai decodificar o som, para que lá dentro do cérebro a informação elétrica de cada palavra possa ser entendida. Então você imagina o que é apenas você falar ou você escutar em termos de esforço de 2 áreas do nosso corpo: a de produzir o som e a de escutar o som. Mas nós falamos e escutamos e não estamos nem preocupados como isso funciona. E ainda assim, você vê, é algo bastante complexo que precisa ser vencido. Uma das coisas mais complicadas para a criança é aprender a falar e depois aprender a escrever. Começa com alfabetos, não é? As letras. Começa com a identificação do som e da figura. Sem aprender a escrever, ela sabe falar. Ela escuta a mãe, ela escuta o pai, ela escuta o amigo, ela fala. Mas ela não sabe como colocar isso representado. É estranho, não é? Veja só. Você sabe fazer, mas não consegue dizer como é que você faz.
Se você tiver que escrever o que você está falando, você não sabe, você está perdido. É como se você fosse analfabeto. Sem alfabeto. Analfabeto. Sem o alfabeto. E você observa que só existem duas categorias de letras. Duas. Aquelas que têm som e as que não têm som. E a maior parte das pessoas se esquece que é isso que significa o nome delas. Porque as que têm som se chamam vocais. Que na verdade nós falamos vogais. Vocais. Elas têm som. Por isso que elas se chamam vocais. E as que não têm som, como se chamam? Consonantes. Elas só soam se estiverem com a vogal. Consoantes. Tanto que você, para aprender como que é a família do B, você tem que pôr B com A, B com E, B com I, B com O, B com U. É assim que a criança aprende a identificar que a consoante só existe se tiver uma vogal perto. Ela só tem som se a vogal emprestar para ela o sonzinho. Agora, qual é o som da letra B sem vogal? Você não tem o som. Você tem um movimento da língua que vai produzir o som quando a vogal estiver junto. Então é preciso unir os dois. Por isso que se chama consoante. Agora, para você trabalhar tudo isso, isso vem depois que você automatiza. Você nem lembra mais, nem sabe mais por que vogal se chama vogal e consoante se chama consoante. Sabe que tem diferença. Então, quando nós vamos observar o que significa você expressar-se através da fala, há um mundo de obstáculos. Um mundo. Você não consegue se fazer entender com alguém que fala outra língua, a não ser que você use de mímica. Para que você consiga que alguém que não entenda ou que não escute relacionar-se com você, você precisa transformar o que você ia falar em gesto. Então essa pessoa precisa conhecer tanto quem vai ouvir pela capacidade de enxergar, quanto quem vai se expressar pela capacidade de falar com as mãos. Os dois precisam conhecer o alfabeto. Senão não conseguem. Então observemos que os espíritos estão respondendo. O exercício das faculdades da alma depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A partir do momento que você tem um corpo, você não está mais exprimindo-se no padrão do mundo invisível. Você está embutido num mundo material onde, para você se tornar compreensível, você precisa funcionar de acordo com esse mundo. E isso faz com que você precise se expressar usando as ferramentas. Agora, é aquela história. Quando você estava no plano espiritual, você pensava em Atenas e estava lá. Pensava no Cairo e já estava lá. Pensava na Antártida e já estava lá. No mesmo instante. Na medida em que os espíritos desenvolvem esse controle, esse domínio, essa transmissão é imediata. Mas agora você está aqui. Aí você pensa em Atenas. Ai, meu Deus do céu, tem que ir numa agência de turismo, tem que juntar dinheiro, tem que fazer uma programação, depois tem que marcar a data, depois tem que ir no aeroporto, tem que pegar o voo, tem que fazer baldeação, porque não tem voo direto para Atenas, tem que parar em Frankfurt, em Milão, em Roma, na Espanha, na França, em algum lugar, pegar um outro voo. Você leva quase 24 horas para chegar no seu destino. Por quê? Porque agora você tem um corpinho. O seu espírito não tem como fazer isto fora das leis
que o prendem à matéria. Agora, nada impede que durante a noite você vá para Atenas sonhando com o seu perispírito. Você pode ir. Só que você não vai. Quando voltar, você fala, estava tão bom lá e era sonho, era sonho. Justo a hora que eu ia fazer os negócios mais legais, tocou o telefone. Alguém bateu a porta e eu acordei. Então, você terá estado lá de maneira verdadeira, mas efêmera. Qualquer coisa que atue no seu organismo faz você voltar. Por isso é que a resposta dos espíritos está vinculando o exercício das nossas faculdades, como alma, aos órgãos que nós temos. Vocês sabiam, eu acho que já contei aqui, mas como tem gente que não esteve nessa época, e como que os que estiveram não anotam, eles também se esqueceram. Né? Então, eu vou repetir. Vocês sabiam que pessoas que, estando na Terra em corpos com problemas físicos, congênitos, corpos que nasceram já com problemas dessa natureza, e que por causa disso, ela não consegue falar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue exprimir-se. Em uma reunião mediúnica, esse espírito pode ser levado e, usando o corpo de um médium, ele fala, ele se exprime, ele se expressa. Vamos explicar para os que são leigos como é o mecanismo. A mediunidade é uma faculdade de percepção que todas as pessoas possuem, algumas um pouco mais desenvolvidas do que outras. E nestes casos, quando já há mais exercício, há mais maturidade no fenômeno mediúnico, aquela pessoa consegue sentir a presença de uma outra inteligência. E, neste caso, nos momentos adequados, segundo as regras sérias da doutrina espírita, existem pessoas que não a seguem, mas estamos falando da mediunidade espírita. Ela permite que o espírito se aproxime e que temporariamente utilize os centros neuronais para se fazer falar, ou se fazer escutar, ou se fazer sentir. Então, o médium, sem perder as ligações com o seu organismo físico, ele se afasta um pouco, e a entidade se acercando, sob a supervisão de um espírito responsável, é conectada aos nossos terminais cerebrais. E então o pensamento da entidade flui, como se ela estivesse num corpo de carne. E aí perfeito, aí ativo. Se o corpo que ela possuía não tinha essa faculdade por uma doença qualquer, por exemplo, isso não impede que ela, como espírito, continuasse inteligente, falante, só que o corpo não responde. Agora, quando ela é deslocada, e para se comunicar na reunião mediúnica não precisa ter morrido, basta que aquele corpo esteja em um estado de descanso, ele pode ceder ao espírito a liberdade necessária para ele ser levado em uma reunião e poder manifestar-se por um outro médium, ele vai contar e vai falar sobre o que está acontecendo com ele. Por isso que se sabe. Porque um médium que não conhece nada daquela família, que não sabe de nada dos detalhes daquela vida, vai permitir que o seu corpo fale como se fosse aquele ser, dos detalhes que só ele conhece. E então termina a comunicação, ele se afasta, volta para o seu organismo, e o médium retoma a sua faculdade plena no corpo físico que é dele. Então observa-se com isso que o ser não perdeu a sua capacidade, a sua inteligência. A memória ou a ação mental só está obliterada. O que é obliterada? Obliterada? Destruída. Destruída? Alterada. Paralisada? Obliterada? Ana Paula já pôs aí, Ana Paula. Impedida, né? Esquecida.
interrompida. O que é corolário? Vamos lá? Alexandre, o que é corolário? Resultado. Resultado. É isso mesmo? Edna? Edna não. Ana? Ana Estela? Não sei. Não sabe? Não. Você não veio semana passada? Não Tá vi. bom, sorte dessa mulher. Tem um bom anjo da guarda. Corolário. Consequência, efeito. Isso tudo nós falamos semana passada. Então, alguns anotaram e, portanto, agora podem ler. Mas, quando você se exercita ao estar interpretando um texto e você vai em busca das palavras que você não entende plenamente e as anota no texto, você está gravando. Você está fazendo um exercício para que aquilo te enriqueça culturalmente e você possa ter uma noção mais exata do que o autor está querendo passar para você. Então, a sua memória não está obliterada como espírito, ainda que o corpo possua um obstáculo que não permite que você fale ou que você administre o organismo plenamente. Às vezes por um problema kármico, às vezes por uma situação de prova solicitada pelo espírito para passar por aquilo. Então a gente observa nessas questões algo muito interessante que fala sobre isto. Livre do problema, usando um outro veículo, o espírito tem toda a condição de se fazer entender, de se expressar, de falar, coisa que no corpo físico ele não consegue, no corpo dele, por causa do problema. Ok? Isso tudo nós falamos em relação à pergunta 368A, cuja resposta é esta. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Estas faculdades são enfraquecidas pela grosseria da matéria. A matéria é muito pesada. É aquela roupa de frio que você tem que andar com ela. Aquele escafandro que não deixa você se locomover com liberdade. Não quer dizer que você perdeu o conjunto de conhecimentos que você teve, que você já conquistou. Não, você não perdeu. Mas o corpo não está facilitando para que você possa exercitar, ok? Agora Kardec, depois dessa resposta, na mesma questão 368, continua perguntando aos espíritos. Segundo essa informação, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz? Veja só como Kardec utiliza uma figura para se fazer entender. Quando você tem um vidro opaco, a luz passa por ele, só que ela não passa com toda a riqueza que ela poderia ter ou que se poderia vislumbrar no caso de ela passar por um vidro limpo. Então, o corpo físico seria essa dificuldade de transmissão, esse obstáculo? Pergunta Kardec. Vocês acham que sim ou que não? Sim ou não? Sim. Vocês querem trocar o iate por uma caixa de fósforo? Sim ou não? Sim! Então. O que Kardec pergunta é aquilo que nós estávamos vendo já anteriormente. Ele apenas quer reforçar isto. O corpo, então, é um vidro opaco e os espíritos respondem. Respondem o que aí? O que está escrito? Sim! Eles querem trocar, ó. Eles ficam com a caixa de fósforo. Sim. E é pouco opaco? Não. É muito opaco. Ou seja, há um obstáculo muito grande para o exercício das faculdades do espírito. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à ação da água lamacenta, que tira a liberdade dos movimentos aos corpos nela mergulhados. Um campo denso
faz com que as partes que estão inseridas tenham mais dificuldade de se mover neste campo denso. A diferente densidade dos campos dificulta também o movimento. Isso é lei da física, inclusive. Os raios de luz, quando mudam de densidade de campo, também mudam de velocidade de propagação e de direção. É a história do indivíduo que vai atirar no peixe e erra sempre. Porque ele faz a flecha seguir a direção que ele está enxergando, mas quando a luz passa de um meio para outro, ela muda a velocidade e então a indicação do peixe não é aquela que a visão está dando, mas é uma outra. Então os índios aprendem a fazer o desconto da diferença. E ao invés de flechar onde está o peixe, eles flecham onde o olho não vê o peixe. Mas o branco, muito inteligente, está sempre com fome. Aí recorre à vara de pescar, porque não consegue acertar a lança no pobre do bichinho. Portanto, a diferente densidade entre os corpos faz com que se observe uma maior dificuldade. Você não consegue encontrar um beija-flor voando debaixo da água. Ele é muito rápido no ar, mas debaixo da água a mesma coisa não acontece. Você também, que já foi à praia, vai ver que uma coisa é você correr numa região seca, outra coisa é você tentar correr com a água pelo joelho. Vai ter bastante dificuldade de fazer isso. Outra coisa é você correr na areia fofa. Aquela areia que você pisa e afunda junto com ela, não é? Alguma pergunta até aqui? Eu pesquisei um filme que ele chama Homens de Honra. E aí, inclusive, o ator, ele usa o escafandro. Aí eu fui fazendo alusão a tudo que foi falado na aula, né, da dificuldade que o escafandro, então, seria o corpo. E o espírito, ele sendo muito pesado, dificultava muito, né, ele fazer qualquer tipo de coisa. E depois ele teve um obstáculo maior ainda, que ele perdeu a perna. Então, foi aquela questão da superação. Ele usou toda a força que ele tinha de querer algo e se superou diante disso. Então, eu fiz uma alusão à aula que foi falada semana passada. Ok. É um filme de 2000, Homens de Honra, não é? Dirigido por George Tillman, com os atores Cuba Gooding Jr., Robert De Niro, Charlize Theron e David Conrad. Então as pessoas poderão também comparar. Não é que seja um filme que fale sobre o assunto que nós estamos vivendo, mas foi alguma coisa que você observou que tem um paralelo com relação ao tema que nós estamos falando, né? Ok. Pergunta, Aldiner. O André, o espírito, ele carrega com ele, depois que ele deixa a matéria, toda esta dificuldade? Que dificuldade? De ter vivido opaco, de ter a dificuldade do corpo, isto no plano... Depende. Porque geralmente nós nos esquecemos, quando estamos no corpo, que nós não somos o corpo. Essa pergunta que você faz é muito interessante. Por quê? Porque nós, quando nascemos, esquecemos que somos espírito. Não somos estimulados por nossos pais, com raras exceções, a viver como se fôssemos espírito num corpo. Passamos 20, 30, 40, 50, 70, 90 anos funcionando como se fôssemos corpos. E aí acontece de a gente fazer a bobagem de morrer. E quando a gente faz essa besteira, do lado de lá, a gente não tem mais o corpo. Só que a nossa mente viciou-se em achar que é um corpo. Se nós não vivermos de uma forma em que nossa mente não se confunda com o cérebro,
que a nossa mente não esteja vinculada e submetida às contingências da matéria, que a nossa felicidade não dependa da gente ter a roupa tal, o carro tal, a casa tal, o marido, a mulher tal, de a gente ter saúde, de a gente ser bonito, de a gente ter todas as coisas que todo mundo inveja. Se nossa mente não ficar, vamos dizer, cristalizada neste padrão, quando o corpo morre, o espírito reassume o que ele sempre foi e que ele sabe que ele continua a ser. Mas, quando as pessoas vivem como se o corpo delas fosse a sua vida, quando desencarnam, elas não sabem como agir. Então elas identificam-se com o corpo. E aí o que acontece? Muitas moram no cemitério, dentro dos túmulos, porque disseram que era a última morada, minha última casa, eu vou ficar aqui. Outros têm dificuldade de sair do corpo, porque o corpo é meu, eu sou esse corpo. Outros não conseguem deixar a casa, não conseguem deixar os filhos, não conseguem deixar a família, porque acham que os bens pertencem a ela, e ela não quer abrir mão, porque a mente foi materializada no pensamento do espírito. Ele, ao invés de se espiritualizar, ele se densificou. E quando essa densificação, além do pensamento, envolve toda a questão química, esta questão química, no exercício de vícios, de alimentação pesada, de sentimentos inferiores, ele vai impregnando o perispírito com todo tipo de vibração densa. Na semana passada nós falamos sobre Fernando Worms, que Chico Xavier conta em um livro que Fernando ou Francisco Worms publicou, que no plano invisível, nas recuperações daqueles indivíduos que na Terra foram fumantes, os espíritos que estão cuidando para que ele possa liberar-se destes vícios, concedem-lhe 1 ano aproximadamente de prazo para que ele possa ir se desapegando. Já imaginaram que coisa mais deprimente uma pessoa viciada em químicos, que sejam alcoólicos, que sejam nicotínicos ou coisas parecidas, chegar do lado de lá onde não tem nada disto? Então, se ela precisa muito disso, o que ela vai fazer? Se a mente dela passou a dizer, não, eu preciso disso, você vai ficar sem beber, como é que você vai ser? Você não vai ser a mesma pessoa. O que ele vai fazer? Como espírito. Ele vai viver como se ele tivesse um corpo. E como ele não tem um corpo, ele vai procurar alguém que tem. E ao procurar alguém que tem, vai procurar um padre? Só se for na hora da missa, em que o padre vai tomar os tragos dele. Mas vai procurar em qualquer boteco todo mundo que esteja afim de encher a cara. E vai ficar grudadinho com esse cara, você vai, toma mais um, ai que vontade, agora eu estou podendo beber com você. Porque as substâncias químicas, elas têm um componente astral que vai para o perispírito. O nosso e as entidades que estão conosco sugam, como se eles estivessem bebendo, estivessem fumando, estivessem se drogando, estivessem estuprando, estivessem comendo. Porque esse espírito está se tratando não como um ser que não tem mais necessidades físicas, está impregnado dessas sensações. Durante a vida física, ele não se ergueu, ele não se melhorou, ele não se purificou vibratoriamente. Quando morre, Leon Denis explica no livro Depois da Morte, que as nossas moléculas perispirituais, o perispírito é feito de matéria diferente desta aqui, mas é matéria. Como é que você pode entender uma matéria que não é igual a esta? Muito simples, observe a água. É uma substância composta de H2O. Ela pode ser sólida, como o gelo, fluida, como o líquido, e invisível, como o vapor. E a mesma coisa.
Então existem estados da matéria que são matéria, mas que não tem nada a ver com a matéria que nós conhecemos. No nosso 3, 4, 5 sentidos. Nas 3 dimensões em que estamos vivendo. Então o mundo espiritual nos explica que quando nós, por sentimentos e por apegos, nos identificamos com o mundo inferior, as moléculas do nosso perispírito, elas vão sendo como que condensadas em um padrão vibratório muito mais denso, muito mais lento, muito menos luminoso. Nosso perispírito, portanto, ele vai ficando cada vez mais parecido com o corpo. E quando o corpo fenece, o peso perispiritual é tão grande que o espírito acha que ele está vivo na carne. Ele não percebe que ele já é um espírito. Da mesma forma, o contrário é válido. Você pode viver no mundo tendo necessidades fisiológicas, praticando sexo, comendo, tendo a diversão a seu benefício, mas sem se impregnar, elevando suas vibrações. E então, pelos atos generosos, pela bondade, pela elevação da sua crença, da sua fé, pela generosidade, pela gentileza, as moléculas do seu perispírito vão se desmaterializando, vão ficando menos densas. Como se você começasse a usar roupa cada vez mais leve, cada vez mais leve, cada vez mais leve. E quando o corpo morre, geralmente nestes casos, o espírito já está afastado do corpo faz tempo. Só falta ser desligado. Ele não tem nada que o prenda à matéria. Então, Waldiner, como é que nós vamos estar do lado de lá? Eventualmente, se nós acharmos que a vida física, que esse vidro opaco, que este vidro sujo, é o máximo que a gente quer guardar conosco, a nossa mente vai levar este componente para o lado de lá e nós estaremos lá deste jeito. Porque essa é a ordem mental que nós damos para nós mesmos. No livro Os Mensageiros, por exemplo, André Luiz conta que ele vai visitar um albergue na região intermediária, no chamado umbral médio. A mansão Paz de Ismalha e Alfredo abriga milhares de seres que estão em animação suspensa, como se fossem múmias, petrificados, que estão adormecidos em galpões de quilômetros, que eles têm que cuidar uma vez por dia, com oração, com alimentação, com água. Por quê? Porque a mente daqueles espíritos ordenou que eles se conduzissem deste jeito quando o corpo morresse. Essa foi a cristalização mental. Eles acreditavam que depois dessa vida não existia nada. Não tem nada, tá bom. Então quando o corpo pereceu, não tem nada, então não tem nada. O nada é o vazio, é o não ser. Portanto, eles ordenaram que eles não fossem. E entraram em animação suspensa. Outros foram educados em religiões dogmáticas, dizendo que, morreu, vai dormir. Vai dormir até o dia do juízo. Morreu, vai dormir. Morreu, vai dormir. Morreu, dormiu. E fica lá mumificado por ele próprio. Agora, não são todos os espíritos que vivendo na Terra passam por isso. Daí o esforço do mundo invisível de fazer as pessoas compreenderem essas leis. Como isso funciona? Nós ainda estamos que nem bebês, sabe, adolescentes. Eu vou ajudar a professora, porque na hora da prova ela vai ser boazinha comigo. Você não estuda, você não assiste a aula, você não se preocupa em fazer as lições, não chega em casa e pega o livro e vai entender. Você acha que a professora, se gostar de você, não te reprova. E aí chega no dia do exame, chega no dia final lá que vai ver, você não tirou a nota. E aí você é reprovado pela professora. Mas essa professora bandida,
Me enganou, ela é sempre minha amiga, eu levava sempre uma maçã para ela, olha o que ela fez comigo, me reprovou. Não, não foi a professora que te reprovou, foi você que não passou. Nós então temos uma atitude diante das leis do universo muito desse tipo. Nós não queremos assumir essas responsabilidades e queremos que Deus nos dê o tapete vermelho e nos garanta o paraíso. Porque a gente deu lá 3 frangos na quermesse, porque a gente vendeu 2 pizzas, 2 talões, 200 pizzas, 2.000 pizzas. A gente vai ficando nesse processo de criança, de trocar, de ser amiguinho do professor, para o professor facilitar a sua vida. Não, é a lei. O universo não pode ser modelado por esse tipo de interesse, porque senão ele é uma fraude. Ou vale para todo mundo, ou não pode valer. Agora, o que faz com que a gente tenha... E vejam só como a bondade divina é incomensurável. Ele monta um mundo, coloca os espíritos, como nós, imaturos, crianças, bobinhos, para entender que isso é o jardim da infância, mas que nós temos a faculdade toda para fazer. Então eles deixam a gente fazer bobagem, eles deixam a gente, para que com as bobagens a gente comece a amadurecer, como a gente fazia no colégio, na infância, nos primeiros anos. Observe que se você ainda tem guardado, eu acho que alguns ainda têm, aquela famosa pasta de trabalhos, você fazia uns garranchos horrorosos, medonhos, horrorosos. Pobre dos que visitavam a sua casa quando você chegava com aquela pasta para mostrar como você é um bom aluno. E tudo é excelente, excelente, excelente. Um garrancho pior que o outro, maravilhoso, excelente. A pessoa que está te avaliando não está vendo se aquilo é bonito ou não. Ela não está avaliando o que você fez. Ela está dando a você o estímulo para você ser diferente daquela porcaria. Porque se ela disser para você, horroroso, aí você vai para outro papel e rabisca ainda mais forte. Aí ela chega lá, horroroso 2. Aí você vai lá, você não sabe o que fazer, pinta outra coisa ainda mais indecente. Ela fala assim, pavoroso. Esse cara vai embora da escola. Não é? Se nunca ele for colocado para frente, e a pessoa que estiver falando com ele disser a verdade sobre o que ele fez, ele desiste. Desiste de ser o que ele vai ser. Agora, vai chegar um determinado momento em que não vai ser mais assim. Em que você vai aprender que se fizer a tabuada errada, a professora vai te pôr errado. Aí você começa a negociar com ela, mas não dá meio certo. Não dá. Olha, a senhora falou que a conta era 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? Não preciso responder que vocês não estudaram. Mas 5 vezes 5 era 25. Eu pus 20. Eu acertei o 2. Errei o 0. Dá meio certo. Nós temos dificuldade de entender o que é errado e o que é certo. Não, só porque você acertou o 2, você quer metade da nota, quando na verdade você errou a conta. Errou a conta. E a professora está correta, você errou a conta, não é que você acertou o 2. Por isso eu vou te dar só metade. O 0, que tinha que ser 5, você errou. Não, a conta é um todo. Você não sabe fazer conta. O erro numa tabuada significa que você não sabe tabuada. Você não sabe multiplicar, você não sabe dividir. Isso é mais grave do que pôr 20 no lugar de 25. Essas são coisas que o mundo espiritual também começa a fazer com a gente. Então, passada a fase da infância, do infantiloide, em que, pai, parabéns, você matou 200, mas você foi condescendente com os que sobreviveram. Você pôs fogo neles depois que você foi atrás para ver se eles já tinham morrido, para não botar fogo em gente viva. Você ainda foi lá, cutucou um por um. Você não deixou que ninguém roubasse eles, queimou todos eles depois de preservar o direito deles a
a um funeral decente, você ainda fez coisa boa. Essa é a fase da infantiloidice, né? Aí você, por causa disso, você fala, não, eu sei que é errado, mas eu tentei fazer o melhor, agora eu quero melhorar, porque aquilo lá foi horrível. Não, tá bom então, agora você vai ser admitido, você vai para frente. Tá bom. Só que agora, né? Naquela fase você podia matar 300. Agora, se você matar uma formiga, nós já demos descontos na fase em que você podia ter desconto. Agora você já cresceu, você já fez a burrada, já viu que não foi bom, agora você está na fase em que precisa aprender a se conter, precisa aprender a se dominar, precisa aprender a fazer da sua vida alguma coisa diferente. Em vez de matar 300, você tem que ajudar a salvar pelo menos 1, 2. Quanto mais agora você salvar, melhor para você. Então, o mundo espiritual também nos ajuda, e o mundo físico é essa escola, para que nós raciocinemos não mais como corpos. Infelizmente, a maior parte das pessoas não está preocupada com isso. Está preocupada com a hipnose de que a vida verdadeira é esta, é o corpo agora. É isso que ele tem que fazer, porque é só isso que vai garantir para ele alguma coisa. Quando de verdade não vai garantir nada. Nada mesmo. Nenhum de nós aqui tem garantia que vai chegar em casa agora, depois que terminar a reunião. Nenhum. Nenhum de nós. Ah, o filho do Erasmo Carlos, rapaz, cantor, artista, filho de uma grande figura, sofreu um acidente de moto há 2 dias. 2, 3 dias. Se não morreu, agora já estão doando os órgãos dele. Porque a morte cerebral já foi anunciada. E então, mas era um jovem, ia ser um grande artista, um grande cantor, um grande ator, um grande isso, um grande aquilo. Ia. E é por causa disso que ele deixou de existir? Não. O corpo pereceu, mas ele vai continuar. Agora, em que condições? Como ele vai continuar do lado de lá? Dependerá de como ele esteve do lado de cá. Como a sua mente encarou a realidade do espírito. Se você é um corpo que tem um espírito, você vai ter um destino. Mas se você é um espírito que tem um corpo, seu destino será outro. Geralmente nós trabalhamos como se fôssemos um corpo que tem um espírito. Onde o corpo é mais importante. E esse é um engodo. Porque a maior parte das pessoas só vai descobrir esse engodo quando o corpo já não funcionar. Aí quer ficar agarrado ao corpo. E sofre com a decomposição do corpo. Já pensaram nisso? O que é o apego à matéria? Não, esse é meu corpo. Tá bom, então vai lá para baixo da terra com ele. Aí começa o corpo a estufar. Até por educação, até por instrução, até por uma coisa bastante de amadurecimento, vocês podiam entrar na internet e procurar defuntos para ver como eles são. Existem na internet de tudo, inclusive gente de muito bom gosto que põe fotografia lá de cadáveres em processo de decomposição. Você não terá aquela cara, mas vai ficar daquele jeitão. Não vai ter como fugir. Vai ficar roxo. Vai estufar. Seu olho vai saltar das órbitas. A sua língua. Até que comece a exudar todos os líquidos. Então já pensou você imaginar que isso é o seu fim? Você vai ficar morando aí, né, nesse buraco? Mas quem acredita que aquele corpo é dele, que é ali a última morada, fica horrorizado ao ver isso. É um sofrimento cruel para um espírito. Já não é legal você ver isso na internet, em imagens, porque as pessoas que se impressionam com essas imagens não devem procurá-las. Já é feio ver isto.
Imagina ver o seu corpo se tornar isto. Você achar que você é aquilo. Então, à medida que o corpo começa a ser comido pelos bichos, você imaginar que você está sendo comido pelos bichos e a sua mente produz esse mesmo tipo de formigamento que o seu corpo está tendo. E você passa a ter na sua sensorialidade, no seu estado de percepção, a ideia de que você está sendo comido. Não só a ideia. Reage em você da mesma forma que reage na pessoa que está presa ao corpo, quando o corpo vai ser queimado. Se não houve ainda o desligamento do espírito pela sua mente em relação ao corpo, porque uma coisa é, vocês têm que separar muito bem. Desligamento do espírito e morte não são as mesmas coisas. Pode ter acontecido o desligamento do espírito e a morte ainda não ter ocorrido. E pode ter ocorrido a morte e o espírito ainda não ter se desligado. Morte e desligamento do espírito em relação ao corpo são coisas diferentes. Às vezes coincidem, mas geralmente não coincidem. Os espíritos que se espiritualizam pelos gestos de amor, pela evolução de suas atitudes no mundo, geralmente já estão desligados do corpo antes que o corpo morra. Já não tem aquela ligação de apego, aquela coisa que mantém o corpo tentando sobreviver. A morte já aconteceu, ou melhor, a morte física não aconteceu e eles já estão do lado de lá, conversando com os entes queridos, sendo recebidos pelos espíritos amigos, cooperando inclusive com o corte dos últimos laços que ligam o perispírito ao seu corpo. Ele mesmo ajuda. Mas existem pessoas, e é a maior parte delas, que o corpo já morreu e ela ainda não se desligou dele. Está presa, está querendo ficar lá. Não sai do corpo. Nós contamos aqui também no livro Os Mensageiros, a moça que estava há mais de 6 horas no necrotério, com o corpo morto, e os espíritos não conseguiam fazê-la sair do corpo. Por quê? Porque o seu noivo, que havia morrido antes dela há muito tempo, estava esperando por ela. Imagina a coisa mais maravilhosa. Você morre e o seu noivo, que já morreu também, vai te esperar. Imagina, que coisa linda. Lembra o nome da mulher? Isso. A Cremilda. Então, ela já está morta. O corpo já morreu fisicamente faz 6 horas. E os espíritos estão lá. Aí tem... Toda vez que ela está ali, ela escuta assim, Cremilda. Eu que estou fazendo, né? O espírito não fala, Cremilda. Mas era a voz do noivo defunto, que ela tinha horror de morto, de defunto. Então, toda vez que ela punha a cabecinha para fora, ela ouvia, Cremilda, meu amor. Aí ela falava, meu Deus do céu, o defunto do meu noivo que está aqui me chamando, eu não morri não, eu não quero falar com ele. E ele não conseguia tirá-la dos despojos. Porque ela se refugiava no defunto, no corpo dela. Aí então o noivo está todo tristonho, né? Eu estou tentando pegar minha noiva, não sei se ela se apaixonou por outro, mas ela não quer vir. Aí então o espírito diz, é que você, o Aniceto, você não está fazendo a coisa como deve. Fica um pouquinho aqui de lado. Aí o Aniceto chega perto e fala, minha filha, Cremilda, nós vamos modificar o tratamento. Aí a Cremilda fala, doutor, o senhor é um médico. Graças a Deus que o senhor chegou. Porque o senhor não imagina, eu estava aqui me recuperando e ouvia a voz do defunto do meu ex-noivo me chamando. Não, minha filha, não pense em questão de morte. Vamos pensar em questão de vida. Doutor, é isso que eu precisava. Que bom que o senhor vai me tratar. Ela não tinha entendido que ela já tinha morrido. E ela se assustava toda vez que ela ouvia, como espírito, o espírito do ex-noivo chamando por ela. Ela não queria isto. Aí então Aniceto diz a ela, você precisa descansar agora, você está muito cansada. Doutor, é verdade, eu estou tão cansada. Com essa luta que o senhor está tendo, com essa assombração, o senhor não imagina.
Então eu vou aplicar agora uma medicação em base magnética. Ele não mente em nada para ela. Não fala nada que é mentira. E aí você vai descansar. Ai, doutor, tá bom, então por favor. Aí o aniceto faz um passe e ela dorme. Quando ela dorme, ele tira o espírito adormecido dos despojos e entrega para o noivo, que, feliz da vida agora, com o fardo amoroso, leva para o seu destino. Mas isso por quê, Valdiner? Porque ela não entendeu o que já tinha acontecido com ela. Agora, é claro que 6 horas é pouco tempo para alguém já estar ciente. Não é 6 horas. Mas tem espíritos que estão nessa condição há décadas. Há décadas que está ali. Não, eu não morri. Vai para o trabalho e atua sobre as pessoas que moram lá na Inglaterra, na Escócia, que tem de castelo assombrado por fantasmas da Idade Média, que estão vivendo ali dentro. São espíritos. O que vai definir como nós vamos estar do lado de lá? Nossa mente. Do lado de cá. O apego ou o desapego a essas coisas. Porque o que nós plasmarmos no nosso pensamento vai ser como nós vamos nos ver do lado de lá. Desse jeito. Se não nos prepararmos, não vai ser diferente. Nós vamos continuar doentes. Se os últimos dias nossos foi no hospital, vamos continuar enfermo. Se nos identificamos com o tumor, com o câncer, com a tuberculose, vamos continuar tossindo, vamos continuar tumorosos, vamos continuar... André Luiz, em uma outra passagem, conta o caso de um rapaz que levou um tiro na terra e morreu do tiro. E no plano espiritual, eles têm que fazer uma cirurgia no perispírito para estancar o sangramento. Porque no perispírito ele também sangrava. Mas esse perispírito tem sangue? Não, não tem. Mas como ele, quando estava no hospital, sabia que tinha sido alvejado e havia uma hemorragia, ele manteve o pensamento fixo que ele estava com hemorragia. O corpo pifou, mas a mente dele, eu fui atirado, me deram um tiro, estou com uma hemorragia. E ela produzia um sangramento. O espírito não saía daquela nota única. Tom, 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 sangramento, 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 sangramento. E ele então produzia o sangramento. Como é que os espíritos resolvem falando para ele? Eu vou levar lá no Bezerra, que vai ter um esclarecedor que vai falar para ele, não, você não está sangrando. Não está sangrando porque não foi você que levou o tiro e aquela conversa que nunca tem fim. Não, eles fazem diferente. Meu filho, nós vamos tratar de você. Você vai ser operado para estancar o sangramento. Graças a Deus alguém vai tratar de mim. Ótimo, então chama os médicos, fazem uma cirurgia e a mente do espírito agora é favorável a que o sangramento pare. E ele para. Porque ele parou de pensar que está sangrando. Tanto que no livro Nosso Lar, André Luiz, quando é visitado pelo ministro Clarencio, começa a se queixar da vida, começa a se queixar dos problemas. O que aconteceu comigo? Aí Clarencio pergunta, você quer realmente sarar? Porque se você fica falando de você, da sua infelicidade, da doença, da dor que você passou, você vai ficar plasmando tudo de volta. É a sua mente que vai produzir. Não é que isso existe de verdade. O que existe é o que você plasma pelo pensamento. Então, Valdiner, a boa notícia é que nós estaremos do lado de lá com a possibilidade de não estarmos iguais ao que éramos do lado de cá. A má notícia é que geralmente a gente não quer disciplinar o pensamento. A gente quer continuar fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E a gente, por se identificar com a matéria, acaba repetindo os mesmos erros. E é o sofrimento que vai fazer a gente acordar, invariavelmente. Quando você aprende com as leis espirituais que pode ser diferente, como diz um espírito que Chico Xavier encontrou num cemitério num dia que foi fazer a visita, ou foi ao enterro de um amigo, passando depois, antes de sair do cemitério, por uma ala do cemitério onde havia um espírito sentado em cima do túmulo, já desencarnado há meses.
totalmente alienado, totalmente desgrenhado. Chico passa perto e vendo o espírito pela visão mediúnica, assim, fulano, você aqui. É, Chico, sou eu mesmo. Você viu o meu estado? Havia sido um homem milionário naquela cidade que tinha morrido. Já fazia um bom tempo. E estava ali sobre a sua tumba, bonita, bem construída, polida, cheia de dourados, como um andrajo que andava, um andrajo vivo. Está vendo, Chico, o meu estado? Você se lembra de mim, eu era invejado aqui nessa cidade, pelo dinheiro que tinha. Mas olha, diga para os seus amigos, escreva para eles. Vocês, os espíritas, são os milionários da vida. Vocês são os milionários. Por saberem as coisas que vocês sabem. E poderem, antes de chegar deste lado, escolher outra coisa. Porque veja o meu estado. Eu era milionário no mundo, pelos valores do mundo, mas não era nada pelos valores da alma, não sabia nada disso. Geralmente, nem quer saber, né? Nem quer saber. Porque você vai aprender que você precisa se desapegar. Para quem é pobre, até que já é fácil, porque já está em treinamento. Mas para quem tem muita grana, ai meu Deus do céu, vou ter que me desapegar, vou mudar de religião. Por isso que as religiões inventaram certas táticas para manterem ainda as galinhas de ovos de ouro dentro das suas agremiações. Não, você dá um pouquinho, o resto Deus te abençoa. Não, é a teoria da prosperidade. Quanto mais você dá, mais você ganha. Quer dizer, tem tanto tonto por aí, então vamos fisgar esses caras, porque o que importa é o que ele vai deixar aqui. Depois eles perdem tudo, depois se decepcionam, depois acaba com a sua felicidade lá, eles vão vir reclamar, mas já doaram mesmo. Então, aí é problema deles. Mas, infelizmente, muitas dessas crenças mantêm a pessoa no raciocínio de que é bom ter os pés nas duas canoas. Até o momento em que você chega obrigatoriamente a ter que tirar o pé de uma delas. E nunca você vai ficar com os dois pés no corpo. Você vai ter que tirar o pé que estava na matéria. Ok? Entendeu, Valdiner? Dúvidas? Perguntas? Antes de passarmos para a questão seguinte. 369 é a próxima questão. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Ou seja, nós já vimos que os órgãos são um obstáculo ao livre exercício das faculdades do espírito. Agora, o desenvolvimento dos órgãos pode facilitar a manifestação, até certo ponto, deste exercício das faculdades da alma? Na medida que os órgãos vão melhorando, vão amadurecendo, o espírito consegue se expressar melhor ou não? Sim ou não? É difícil de entender isso ou não? Alguém tem dúvida sobre essa questão do que Kardec pergunta? Que exemplo a gente pode dar sobre isso? Que exemplo? Quem quiser pode levantar a mão. Que exemplo? O Ricardo já está postos com o microfone assim. Quem que eu vou dar microfonada? Vamos lá, ele está procurando. Vamos lá, o André levantou o lápis lá. Vai, o André, vai lá, André. É lá, se ele levantou o lápis lá. Eu não vou deixar o Ricardão frustrado. Vai lá, André. Que exemplo que você pode dar nisso? Bom, é o exemplo que você acabou de explicar aí sobre o Chico Xavier encontrando uma alma no seu túmulo e ele falando com o Chico. Sim. Né, sobre o que adiantou da sua riqueza, porque o seu desenvolvimento foi menor espiritualmente. Agora, então, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando, qual exemplo você pode dar de que o desenvolvimento físico dos órgãos facilita a manifestação das faculdades do espírito quando ele está encarnado? Então, aí vem do seu desenvolvimento espiritual. Não, mim, dos assim, órgãos. Então, dos órgãos, porque para mim o meu modo de pensar vai depender do meu grau evolutivo também, do meu desenvolvimento da matéria. Como é que eu posso te explicar agora? Agora já você me ferrou, né?
Vamos voltar um pouquinho? Vamos. 24 horas? Vamos voltar, ó. Pensa Ó. assim, a matéria, ela precisa ser desenvolvida para que as faculdades do espírito possam ser melhor expressadas? Precisa se desenvolver? Raciocina comigo. Quando Sim, o corpo nós- nasce, ele consegue ser um poeta na primeira semana de vida? Não. Por quê? Porque ainda ele não tem ainda aquela formação, né, das suas virtudes ainda formada, né? Eu penso assim. Mas né? por que ele não tem? Ele não tem porque, pô, é jovem, né? Também é Por novo quê? ainda, sua alma com o seu corpo ainda tá novo ainda para Quem que está novo? O corpo ou a alma? a alma. A alma está nova? Não, o corpo, quero dizer. corpo. Desculpa. O corpo está A novo. matéria. É, ou seja, a mente é a mesma dele como espírito, mas o cérebro não está totalmente formado. Formado. Como o cérebro não está totalmente formado, dificilmente ele vai conseguir exprimir-se, mesmo que ele tenha sido um grande poeta na vida anterior, sair falando para a mãe, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, tô com uma fome danada, me dá um macarrão. Já pensou se o bebê sai do útero da mãe fazendo essa poesia? Nossa, meu Deus, como é que ele pôde aprender a falar, aprender a concatenar ideia, som e rima ao mesmo tempo? Não vai conseguir. Não. Mas mais para frente, ele poderá usar a inteligência desde que o cérebro se desenvolva e fazer poesia, não vai? Vai ou não vai? Futuramente. Vai. Quando o cérebro estiver amadurecido para essa função. É nesse sentido que Kardec está perguntando. Ou seja, existe a necessidade que o desenvolvimento dos órgãos aconteça para que o espírito consiga exprimir-se com mais clareza? Existe ou não? Existe. Na medida que os órgãos melhorarem em termos de amadurecimento, o espírito poderá exercitar-se de uma forma mais completa, utilizando essas ferramentas. Agora alguém pode pensar assim, mas e Mozart? Com 4 anos já compunha. É, ótimo. E outros gênios de todas as épocas que eram precoces. É verdade. Agora, excepcionalmente, segundo as explicações que o mundo espiritual nos dá, estas almas tiveram, no amadurecimento daquela parte do seu cérebro, o órgão que eles precisavam para aquilo já estava mais avançado no processo de amadurecimento. De tal forma que, com 4, 5 anos, eles já podiam exercitar isto. Mas em outras áreas continuavam a ter as deficiências normais de uma criança. Então, a precocidade, ela é um indicador de uma alteração biológica naqueles órgãos responsáveis pela capacitação a que o espírito se destina. E geralmente são espíritos missionários, eles vêm com uma tarefa específica de promover alguma das áreas do conhecimento humano que ele vai exercitar. Ele não vem com essa precocidade para, sei lá, falar a escalação do Brasil e todas as Copas do Mundo. Não, ele não vem para isso. Ele vem para produzir algo que seja plausível, que seja construtivo. Então, observamos que ele está em um processo de missão, de um exercício pré-organizado, tanto que boa parte deles não vive muito tempo. Né? Faz o que tem que fazer e vai em frente, vai embora. Vamos ver a resposta dessa questão, então? O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essas manifestações se encontram subordinadas ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Da mesma forma que a boa qualidade de um trabalho depende da boa qualidade da ferramenta. Se ele desenvolver o cérebro, mas na área ligada à literatura, ligada à facilidade de exprimir-se literariamente, o cérebro dele não estiver capacitado para fazer-se utilizar por um poeta, ele não será poeta.
ainda que ele fale, que ele escreva, que ele compreenda, ele não terá essa veia poética facilmente instrumentalizada por um cérebro que não tem essa área funcionando a pleno vapor. Então, os espíritos missionários, os espíritos que têm tarefas dessa natureza, eles também são aqueles que ajudam o corpo no processo de preparo reencarnatório, a que naquela área este corpo lhe forneça o melhor tipo de ferramenta para aquilo que ele vai fazer. Então, os espíritos mesmo explicam que os que se candidatam ao mundo da medicina pedem corpos cuja estrutura neuronal, estrutura neurológica seja segura, em que eles tenham as condições de não tremer, que eles tenham equilíbrio, que eles não se deixem impressionar, que eles tenham uma capacidade de concentração porque uma cirurgia, não importa de que natureza, é sempre uma pressão. Muitas coisas podem dar errado. Muitas. E aquilo tem que ser resolvido ali com o motor funcionando. Então, é algo que você precisa ter sangue frio. E este sangue frio, você não improvisa. Você pede o mundo espiritual sabendo que você vai precisar enfrentar este desafio, modela no seu futuro corpo as estruturas necessárias ao equilíbrio emocional. Você pode ter a perna torta, pode faltar, o seu dedinho do pé pode ser só pela metade. Isso daí não tem problema. Você não vai ser corredor de corrida, jogador de futebol, você não vai fazer braço de ferro com o dedinho do pé. Essas partes podem vir com defeito, mas a parte caprichada tem que ser a outra, porque é essa que você vai precisar. Então, neste sentido é que os espíritos estão falando. Não somente é necessário o desenvolvimento dos órgãos, mas também o grau de perfeição destes órgãos é fundamental para que o espírito possa ter mais facilidade de se exprimir nas suas faculdades. Se ele tem o órgão, mas o órgão não é tão assim, ele não conseguirá fazer tudo. Ou desenvolver-se, mesmo que ele tenha esse potencial, com toda a riqueza que esse potencial poderia ser desenvolvido num outro corpo. Ok? Certo? Então, paramos nessa questão 369. Na próxima semana, se nós tivermos dúvidas, agora vamos nos dedicar aos nossos telespectadores e, eventualmente, àqueles que estejam aqui. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos, então, para elas. O José Astrolábio, de Fortaleza, no Ceará, pergunta: este espírito pode ser tratado no plano espiritual para depois voltar à Terra para concluir sua missão ou resgatar o que ele fez nesta sua última encarnação? Bem, José Astrolábio, nós somos um projeto. Nós somos um projeto. Tanto encarnados como desencarnados, nós estamos vivendo em função da evolução. Nós, mesmo quando temos sucesso na missão que nos foi concedida, não quer dizer que já estamos prontos. Aliás, nós estamos num dos piores mundos em termos evolutivos, dos mais atrasados. O mundo de prova e expiação, que é a Terra, é, dentre todas as diversas etapas evolutivas, aquela que está muito próxima do começo. Nós só perdemos para o mundo primitivo. E ainda assim, espíritos primitivos podem renascer aqui. Ou seja, não estamos nem com 1 a 0. Nós estamos no meio a 0, se é que podemos falar em termos de placar. Agora, fora daqui, nós temos toda uma infinidade de mundos para crescer, para evoluir. Então, nós somos um projeto constante de renovação, de melhoria. Se nós aprendermos a vivenciar cada etapa, seja aqui, seja no plano espiritual, então a gente escreve tudo errado, aí a gente vai para lá. Fala assim, nossa, quanta bobagem que eu escrevi, deixa eu ver o que eu posso consertar. Aí volta na outra vida para consertar. Agora, mais interessante do que isso, é quando você tem a certeza de que isso acontece todo dia. Todo dia, por 8 horas, você morre.
provisoriamente. Vai para o lado de lá, dá uma olhada na burrada que fez, o que aconteceu, o que está fazendo. Aí alguém fala, agora está na hora, volta lá. Aí você acorda, ai, meu Deus do céu, que bom, eu ainda posso fazer alguma coisa. Então você volta para lá no dia seguinte. E com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você lembra, com aquilo que você tem intuído, você pode reparar o mal. Não vou tratar minha empregada tão ruim como eu tratei ontem. Eu vou pedir desculpa para a pessoa que eu ofendi. Não vou deixar passar mais um dia pisando na goela dos outros. Não, eu vou ser mais generoso. Eu vou corrigir o erro que eu fiz. Vou devolver o que eu tomei. Então, ótimo. Então, todos os dias, nós podemos fazer essa revisão daquilo que foi feito antes, no período do sono. Para isso será adequado que nós nos preparemos para dormir, que nós tenhamos contato com o nosso espírito protetor, que oremos antes pedindo, Senhor, me ajude. Eu sei que eu tenho muita coisa para consertar e me ajude a lembrar do que é mais importante para eu fazer quando eu voltar amanhã. Então, se você faz isso todo dia, não precisa esperar acabar a vida inteira para depois chegar do lado de lá e pegar o livrão todo e fazer, lê aí a sua vida. Ai, mas eu sou tão preguiçoso para ler, eu durmo enquanto estou lendo. Mesmo na sua vida. Então, mas muitas vezes nós somos chamados a ter que fazer essa revisão. No livro Nosso Lar, a senhora Laura e o senhor Ricardo, passando por um problema ou passando por situações estranhas, depois de serem muito felizes lá, consultam um ministro, amigo deles, e pedem uma orientação. E então o ministro diz para eles irem fazer uma consulta no Ministério das Comunicações de Nosso Lar. E então lá eles são levados a uma regressão. E eles conseguem, através da ação magnética de espíritos técnicos, reassumir na lembrança que estava assim adormecida em seus espíritos, mais ou menos 300 a 500 anos antes. Agora, além disto, eles recebem documentos correspondentes às suas vidas, para eles lerem, como se fossem histórias. E durante 2 anos, nas horas vagas de cada dia, eles têm que ler. Eles têm que ler. Você fez isso, você passou por isso, você agiu dessa forma, você era fulano, você se relacionou com Beltrano, você teve essa atitude. Mas eles só liam, eles ainda não sentiam. Depois de 2 anos de estudar a vida passada, ou as vidas passadas, eles foram de novo a um departamento que, usando do magnetismo, fez com que eles resgatassem as emoções das coisas que eles haviam vivido. Vejam só como os espíritos são generosos. Primeiro você lê a história e vai ver tanta coisa feia, tanta coisa errada, tanto martírio que você produziu, mas é uma história. Você não está sentindo. Depois que você fez isso com seriedade, que você amadureceu, aí a dona Laura e o seu Ricardo vão lá e eles, agora que vocês estão num bom nível de maturidade, agora vocês vão sentir. Então, eles abrem, eles destravam na emoção do espírito aquelas chaves que estavam bloqueadas para que agora eles possam sentir todas aquelas coisas. Então, eles passam por um choque para compreender o que é que estava faltando ser feito. E aí, no dia, na encarnação seguinte, tanto que o senhor Ricardo já havia pedido e já havia renascido, e durante o livro, Dona Laura se despede da família e vai, porque ela vai renascer também, eles solicitam voltar à vida física. É claro que você poderá fazer isso, todos nós poderemos. Mas se nós aproveitarmos cada dia com esta análise e no dia seguinte corrigirmos, nós vamos economizar sofrimentos que vão envolver talvez 1, 2, 3 encarnações futuras, por já termos feito agora, por já termos esquecido o mal, por já termos ido pedir desculpas, por já termos perdoado o mal que nos fizeram. Você não vai precisar renascer como filho do seu agressor, já pensou isso? Ou filho da sua vítima.
Porque às vezes, se as pessoas não perdoam na hora, eles vão ter que passar uma vida na casa do fulano, filho dele. Já pensou casar com a mesma mulher de novo, com o mesmo marido de novo, que você não aguenta mais o cara? Então, e será necessário até que haja um entendimento. Então, se você já está com o infeliz, com a infeliz, faça-o feliz. Até por economia. Faça-o se sentir bem, faça-a melhorar. Compreenda suas debilidades, compreenda de tal modo, humanamente, que Deus diga, puxa vida, aquele era um crocodilo, aquela era uma jiboia, uma cascavel, e ainda assim você aguentou o tranco. Puxa vida, você melhorou muito. Agora você faz jus a uma outra companheira. Deixa essa aí, deixa esse aí, que ele vai ter que trilhar um caminho áspero até ele perceber. E então ele vai ter saudade daquela pessoa que foi tolerante, compreensiva, generosa, amiga. Tudo que você fez por ele, tudo que você fez por ela, estão marcados no seu espírito, eles não vão esquecer. Só que agora eles ainda estão dormindo. Quando acordarem, é que eles vão entender isso. Ok? Astrolábio. Portanto, veja só, essa é uma questão que nós vamos aprender sempre, seja nesta vida física, seja na vida futura. Ana Paula, você encontrou o Fernando Wormes? Por favor, coloca para mim. Depois nós voltamos aqui com a resposta. Aquilo que eu citei a vocês sobre a questão do cigarro. No livro Novo Mundo, é esse, Ana Paula? Uma entrevista, está publicada a entrevista que Fernando Worme fez com o Chico. A pergunta de Fernando Worme é a seguinte: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? É a pergunta. Alguém não entendeu a pergunta? Levanta a mão. A gente responde aqui, a gente faz de novo a pergunta. A ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante, não é sobre o corpo físico. Continua após a morte do corpo físico? Até quando? Aí, Emmanuel, provavelmente, usando Chico Xavier, responde: o problema da dependência química continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do perispírito, o que, na maioria das vezes, tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Fumou 20 anos, por exemplo, desencarnou. Durante 20 anos no perispírito, ele vai ter que suportar os efeitos negativos da química no perispírito. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, quando ele não tem vontade para dizer, não, eu não vou mais querer isso, não vou mais pensar no cigarro, não vou mais fazer isso, cigarro, bebida ou qualquer outra coisa, mas está falando do cigarro. Quando a vontade não consegue se libertar por si próprio desse costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de couveres de cigarro comum. Vejam só. Com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente vai diminuindo gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. Ele vai receber lá no tratamento, e ele provavelmente vai estar num hospital, cotas diárias de agentes químicos que tenham a semelhança no efeito ao que o cigarro fazia com ele no corpo.
Aí, ele faz a seguinte pergunta: se o fumante não abandonar o cigarro durante o transcurso da vida física, terá que fazê-lo irremediavelmente na esfera espiritual? E quanto tempo exigirá esses tratamentos antitabágicos para fumantes desencarnados? Na vida extrafísica, também ocorrem reincidências ou recaídas dos que são dependentes do fumo? Resposta do livro: é justo esclarecer que não apenas quanto ao fumo, mas igualmente quanto a outros hábitos prejudiciais, somos compelidos na espiritualidade a esquecê-los, se nós nos propomos a seguir para adiante no capítulo da própria sublimação. O tratamento da vida maior para que nos desvencilhemos de costumes nocivos perdura pelo tempo em que nossa vontade não se mostre tão ativa e decidida quanto necessária para que nos libertemos. Uma vez que nos planos extrafísicos, nas vizinhanças da terra propriamente dita, as reincidências ocorrem com irmãos numerosos que ainda se acomodam com a indecisão e a insegurança. Sabe esse negócio? Ai, segunda-feira eu começo o meu regime. E aí come que nem um boi na sexta, sábado e domingo. Sabe esse negócio? Não, eu quero parar de fumar, mas de vez em quando eu dou umas tragadinhas. Não, eu sei que a bebida faz mal, mas eu vou começar devagar a me desvencilhar dela. Ah, tudo bem. Isso são métodos. Mas esses métodos geralmente estão escondendo uma vontade frouxa. Esses métodos estão fazendo apenas, é um paliativo para o indivíduo dizer: eu não vou parar agora, vou parar daqui a muito tempo. Um pouquinho por dia é bom, porque assim eu não vou me livrando. Ou seja, você está agarrado àquele negócio, você não quer se livrar daquilo, apesar de saber que te faz mal. Você não quer. Eu já disse aqui, eu não sou exemplo para ninguém. Menos ainda de virtude. Mas, em outubro ou setembro de 2012, decidi não tomar mais refrigerante. Coisa que eu sempre gostei desde criança. Adorava refrigerante. Deste dia em diante, nunca mais pus na boca uma gota de refrigerante. Porque ou eu decido e tem valor o que eu decido, ou não vale o que eu decido. Não, mas toma, só para você não esquecer do gosto. Não, para quê? Eu não quero. Ah, é gostoso, eu já tomei 40 anos de refrigerante. Como é que eu vou me livrar disso se a cada 15 dias, eu vou tomar uma goladinha? É ruim? É ruim. Apesar de ser gostoso. E como eu não quero, eu não tomo. Ah, mas você vai tomar o quê? Água. E se não tiver água, toma vergonha. Mas é você que decide isso. Não são os outros. É você. Agora, se fica, eu vou diminuir o refrigerante. Agora eu só tomo diet. Que é mais venenoso do que o normal. Então, se você quer parar com o refrigerante, continua tomando o normal até você decidir realmente parar. Eu tomo uma garrafa por semana. Para quê? Então você não quer se livrar do veneno. É ruim, mas eu ainda estou tão dependente do veneno. Ou seja, cada vez que você faz isso, você está dizendo a você mesmo que você é fraco. Você não quer. Agora, os espíritos entendem isso em nós. E é o que ele está dizendo. Nas regiões mais próximas do umbral físico, da região mais densa, está cheio de espírito que começou o negócio e pulou fora. Recaiu. Recaída. Nós vemos lá no livro Memórias de um Suicida, o carinha estudou, viu que fez o mal, viu que não devia ter se suicidado, sofreu demais, foi lá, fez todos os cursos,
E aí queria vir na terra, queria aproveitar uma excursão de espíritos que vinha visitar a sua família, pediu, suplicou, e os espíritos disseram, não pode, não deve, porque você ainda não está forte. Não, eu prometo que eu vou e eu obedeço. Aí tudo bem, portanto prometeu, os espíritos disseram, tudo bem, vamos lá. Aí o cara chegou, visitou a casa dele, ficou tão desesperado com a situação que estavam os filhos, a mulher abandonando, todos os sonhos que eles tinham tido. Quando chegou a hora de passar o caminhão e pegar o povo e levar embora para lá, para o lugar, ele vai, vocês desculpam, mas eu vou ficar, eu tenho que ajudar minha família, não sei o quê. Abdicou, voltou atrás, ficou lá. Só que era suicida, o máximo que ele ia fazer é fazer os filhos ficar doentes, pelo desajuste vibratório dele. Mas não estava pronto. E quando ele, por fim, se deu conta de que ele estava realmente inadequado, e ele pediu ajuda, ele foi ajudado. Só que ele voltou para a localidade onde ele estava antes, para a cela. Ele havia perdido as regalias que ele havia conquistado ao longo de todo o processo de autodomínio. Ele voltou para o quarto isolado, onde ele tinha que receber os professores lá para ir estudar com ele. Então a gente observa que quando você não decide, você fica nisso. Mais um, só um pouquinho. Eu parei de fumar, mas faz 15 dias que eu fico procurando alguém fumando na rua para ir andando atrás, assim, pegar uma carona na fumaça. Você não parou de fumar, você nunca decidiu fazer isso. Então, no mundo espiritual, veja só o que ele diz. Nos planos circunvizinhos à Terra, as reincidências ocorrem com irmãos numerosos que ainda se acomodam com a indecisão e com a insegurança. Aí a pergunta que vem: pesquisas médicas revelam que a dependência física dos fumantes costuma ser mais compulsiva que a dependência orgânica dos viciados em narcótico. Isso é certo se enfoque, isso é verdadeiro se o enfoque for do plano espiritual para o plano físico? No plano espiritual, olhando para o plano físico, é verdade dizer isto? E então respondem Emmanuel e Chico: acreditamos que ambos os tipos de dependência se equiparam na feição compulsiva com que se apresentam, cabendo-nos uma observação. É que o fumo prejudica, de modo especial, apenas ao seu consumidor, enquanto os narcóticos de variada natureza são suscetíveis de induzir seus usuários a perigosas alucinações e, por vezes, lhes situam a mente em graves delitos, comprometendo a vida da comunidade. O fumante, quando muito, ele tosse. O drogado mata, destrói, ele corrói o organismo social. Você considera o hábito de fumar um suicídio em câmera lenta? Por quê? Aí eles respondem: creio que o hábito de fumar não pode ser definido como suicídio conscientemente considerado. Conscientemente. Será um prejuízo que o fumante causa a si mesmo, sem a intenção de se destruir, mas prejuízo que se deve estudar com esclarecimento, sem condenação, para que a pessoa se conscientize quanto às consequências do fumo no campo da vida, de maneira a fazer as suas próprias opções. Estudar a fragilidade de maneira consciente. Não é um suicida consciente. Mas, se você ler o livro Nosso Lar, o que aconteceu com André Luiz, você vai ver que ele foi considerado um suicida involuntário. Daí não podermos também esquecer que estes fazem a mesma coisa. Cadê a Ana Paula? É esse aí agora? Você teria alcançado condições de desempenho do seu mandato mediúnico ao longo de mais de 50 anos de trabalho incessante se você fosse um dependente da nicotina? E Chico responde: creio que não. Com referência ao tempo de trabalho,
de vez que a ingestão de nicotina agravaria as doenças de que sou portador, mas não quanto às supostas qualidades espirituais para o mandato referido, de vez que considero o hábito de cultivar pensamentos infelizes uma condição pior que o uso ou o abuso da nicotina. E, sinceramente, do hábito de cultivar pensamentos infelizes ainda não me livrei, diz Chico. Esta entrevista, é um trecho da entrevista, foi publicado na revista Planeta, no ano de 1991. E é da obra Novo Mundo, entrevistas com o médium Chico Xavier, assistido pelo Espírito Emmanuel, falando sobre como o mundo espiritual tenta ajudar as pessoas, mas como as ações químicas vão para o perispírito e estarão impregnando a nossa realidade do outro lado. Agora vamos para outra pergunta, Ana Paula. Obrigado, José Astrolábio, um grande abraço para você. A Sônia Fruetti, de Campinas. Quando uma pessoa já tem consciência que só o corpo morre na hora da passagem, que eu acredito seja depois de um sono profundo, ela já acorda na cidade espiritual sabendo que está lá? Bem, Sônia, é algo que dependerá muito da condição do próprio indivíduo. Não vamos pensar que exista uma regra como se fosse assim. Todo mundo da terceira idade tem uma garagem garantida no estacionamento do shopping. Idoso tem preferência. Não, não é assim que funciona no plano espiritual. Porque cada um carregará consigo as suas condições. Daí, não é a consciência de que a morte é apenas do corpo que vai fazer essa pessoa já estar pronta para o lado de lá. Na verdade, essa consciência é apenas o primeiro momento. Se ela sabe que a morte não mata a não ser o corpo, ela vai ter que enfrentar o que ela fez com a vida. Então ela vai ter que se lembrar as coisas erradas que fez, que ela não consertou. Ela vai carregar com ela as lembranças dos erros cometidos voluntariamente. Ela vai ter na mente todos os problemas que ela gerou com seus vícios, seus hábitos, suas teimosias, as brigas, os xingamentos, os desajustes. Não é morrer sabendo que, eu sei que o corpo não morre, que o espírito não morre, que é só o corpo. Agora estou esperando o nosso lar. Onde que é? Não. Porque o estágio evolutivo não é algo verbalizado, é algo vivido. E o espírito vai estar do lado de lá com as consequências do que ele viveu, não do que ele disse que acreditava. Agora, se durante a vida a pessoa acredita que o espírito não morre, só o corpo, e por causa disto ela se tornou uma boa pessoa, ela passou a ver a vida com outros olhos, ela teve outras rotinas, ela incorporou isto a uma prática mental e física, certamente isto vai ajudá-la do lado de lá. Mas não só a crença que o corpo é um monte de massa, eu sei que eu estou vivo, eu sei que eu vou sobreviver, e agora onde que é? Por onde que eu entro aqui? Onde é o tapete vermelho? É ainda uma questão de mente. A mente é que vai realmente assumir para si virtudes e defeitos. E quando nós estamos nesse processo, aqueles que já passaram por ele e voltaram, daquelas chamadas experiências de quase morte, são unânimes em dizer que durante esse processo eles viram a vida deles passar rapidamente, como um filme. Tudo que eles fizeram, todas as menores coisas, eles voltaram a enxergar. E é disso que vai redundar o que nós vamos pensar sobre nós mesmos. Paz ou preocupação. Ok? Obrigado, Sônia. Um grande abraço para você. Tem mais alguma pergunta, Ana Paula? Ok. Também não temos mais tempo. Agradecemos a participação de todos. Na próxima semana a pergunta
370 vai ser aquela que vai nos convocar à reflexão. Nós vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Jesus, por podermos meditar sobre essas coisas que são fundamentais para o nosso hoje, para aquilo que vamos fazer amanhã, para como vamos enfrentar os desafios da convivência, do ganhar o pão de cada dia honestamente, do não tirar o que não é nosso e de entender a violência dos outros sem deixar que ela nos contamine. Obrigado por nos ajudar a ter uma consciência lúcida, límpida, se nós realmente não fizermos deste projeto apenas um boneco de papel. O projeto evolutivo há de ser uma escultura na rocha, que seja durável, rígido, perfeito, e que por isso exija força, determinação, persistência, coragem. Agradecemos o amparo de todos os espíritos, que tudo fazem para que nós não nos acomodemos, que não achemos que já somos bonzinhos porque entregamos alguma esmola na esquina, porque demos um pedaço de pão, geralmente o pão de ontem. Que nós aprendamos a que bondade não depende de moedas, depende da vontade. E não precisa da matéria para ser exercitada. Pode ser por meio de palavras, por meio de silêncio, por meio da oração, por meio da compreensão, por meio do apoio, por meio da presença. Não importa que nós não percamos a chance de semear o bem por onde passarmos. Que os bons espíritos que nos inspiram possam seguir conosco de volta ao nosso lar, possam estar com todos os que oram nesse instante, no ambiente da família ou no local em que estejam sintonizados conosco. Que eles sintam Jesus, a ação generosa deste amigo invisível a abraçá-los, seja pelo arrepio, seja pela emoção, seja pelo calor, seja pelo estado interior de paz. Em todas as partes, bons espíritos acompanham os bons propósitos. E assim, que a noite possa garantir ao corpo o repouso necessário e ao espírito a oportunidade do trabalho, para que no dia seguinte, quando o corpo levantar-se do leito, se Deus o permitir que aconteça, nós tenhamos determinação para fazer o bem, corrigindo o mal. É assim que, agradecidos, nós deixamos a oração aos teus pés, aquela que você nos ensinou, no silêncio da gratidão com a qual nós encerramos o estudo desta noite. Pai nosso,